todos. Saudar com muita alegria o nosso bispo que está presente entre nós hoje. Bem-vindo. Também os novos, os três que estão vindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos fazer um recolhimento um pouco diferente. Também, da alegria do nosso bispo estar conosco. Vai dizer umas falas, conversar um pouquinho com cada um de nós. Para os que estão vindo pela primeira vez, qual é a proposta do recolhimento espiritual mensal? Então, o recolhimento é como se fosse um retiro mensal. Uma noite, às vezes uma tarde, que a gente se dedica ao silêncio, ao recolhimento, para meditar algum tema da espiritualidade, para nos ajudar na nossa vida cotidiana, nos ajudar a crescer na nossa intimidade com Deus, também na nossa vida cristã. E o tema proposto para o mês de agosto é o tema Edificar a Família. Mês vocacional, muitos de vocês são pais, família, casados, ou sentem-se atraídos à vocação matrimonial. Por isso que o tema para esse mês, então, de agosto, é o tema da nossa família. Quando pensamos na nossa vida, não há missão mais séria e bela do que a de edificar a família. Pensarmos que a família é essa primeira sociedade, é essa primeira célula da sociedade, a célula também da igreja, a primeira célula da igreja. Então a gente vai lembrar que edificar a família deve ser uma missão tão séria, tão bela, tão importante. Por isso São José Maria dizia com clareza: o matrimônio é uma vocação divina, é uma consagração verdadeira e genuína. Quer dizer que no dia do casamento, Deus confiou a cada um deles que assume essa missão de transformar o lar em uma igreja doméstica. Então a gente sabe que o Concílio Vaticano II deixou claro que família como uma igreja doméstica, onde Cristo seja amado, servido, conhecido. Por isso, edificar a família é, portanto, edificar esta igreja doméstica. Este lugar também onde deve-se viver um encontro cotidiano com o Senhor. São José Maria nos lembra também: o matrimônio para os cristãos não é uma aventura de um dia só, é um compromisso para toda a vida. Eles já se casaram, receberam o sacramento, prometeram amar, respeitar, cuidar por toda a vida, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Por isso que é uma grande missão. E edificar a família, portanto, também é uma tarefa diária. Que exige paciência, perdão, sacrifício. São Paulo vai comparar o matrimônio, vai dizer que o matrimônio é como o matrimônio de Cristo com a igreja. Jesus, o homem deve amar a esposa como Jesus ama a igreja, amou a igreja e doa a sua vida por ela. Então, portanto, o casamento também é sacrifício, doação recíproca, é entrega de um pelo outro. Tarefa diária, de paciência e de perdão. Muitas vezes nos cansamos, discutimos, erramos, mas isso nunca deve ser motivo para o desânimo. Nosso Pai dizia: não escondas as tuas misérias, não fiques parado, recomeça cada dia no dia a dia, no cansaço, cada dia nas dificuldades que vão apresentando diante da vida familiar, lembrar que cada dia é dia de começar com humildade, saber pedir perdão, saber reconciliar com paciência, com espírito de sacrifício e assim não ficar parado. A grande novidade que São José Maria trouxe a respeito, inclusive, dessa edificação da família, foi de poder encontrar Deus no cotidiano. Lembrou-nos que nós devemos encontrar Deus em todas as ocasiões da nossa vida. No lar, nas
contas, nas refeições, na mesa, na educação dos filhos. Ali está a santidade da família. Então, encontrar-se nas coisas cotidianas, um lugar para também encontro com Deus, para a própria santificação. É no meio das coisas mais materiais da terra que devemos também santificar, servindo a Deus e todos os homens. É necessário falar isso, já conhece um pouco do ensinamento repetitivo, né? Mas insistindo nisso, nas coisas pequenas de cada dia, da família, no exercício da missão familiar, ali é o lugar de santificar-se, servindo a Deus e servindo aqueles que estão mais próximos de nós. Padre Fausto reforça esse ponto de São José Maria. A família é o lugar onde aprendemos a amar e ser amados, onde se forja o caráter, onde se aprende a viver a fé no concreto da vida. Por isso, é o maior patrimônio que o homem pode deixar para os filhos. Não os bens materiais, mas o lar cristão. Então, qual é o convite a nós, vocês, de modo especial, pais, filhos, a construir no lar uma verdadeira igreja, a fazer do lar uma verdadeira igreja doméstica? Este é o melhor presente que vocês podem deixar para os filhos de vocês. Edificar o lar como uma verdadeira igreja, um lar cristão, uma família cristã. Esse é o maior bem. São José Maria insistia que vejam que procuras viver de acordo com a tua fé, que não a escondes, que és coerente. Esse deve ser o objetivo como pai, como mãe, como filhos, viver de acordo com a nossa fé. Edificar a família é construir um lar alegre, luminoso, unido à cruz de Cristo, como dizia nosso Padre. O lar cristão deve ser sempre uma antecipação do céu. Então, edificar a família como uma casa de Deus, como igreja doméstica, é acima de tudo, então, saber sacrificar-se, doar-se, viver como verdadeiros cristãos, dando um bom testemunho, e em tudo encontrar uma oportunidade de estar perto de Deus também. Aliás, quando servimos o próximo e aqueles que precisam de nós estamos servindo o próprio Cristo, servindo a família, servindo os filhos, servindo a esposa, dedicando tempo para o bem deles, da sua casa, estão então se encontrando ali também com Jesus, que está presente. Se a primeira missão de cada um de nós é edificar a família, a segunda, então, é torná-la missionária. O lar não pode ser fechado em si mesmo, deve ser luz. Também não podemos nos fechar, não podemos fazer da família uma igreja doméstica fechada, né, isolada da vida da igreja ou da vida da comunidade. Mas a família, ela deve ser apostólica, deve ser missionária. Por isso, a tua primeira preocupação apostólica deve ser a sua casa. Isso é muito importante, é um ensinamento do nosso Padre. Os teus filhos, os teus irmãos, os teus pais, os teus amigos. A tua primeira missão apostólica vai ser dentro do teu ciclo familiar, do teu ciclo mais próximo. Como São José Maria nos ensinava, né? Através da amizade, da convivência, é ali que a gente vai exercer o primeiro apostolado. Aqueles que estão perto de nós. Falando de Cristo, de coração a coração. Não só com palavras, mas, claro, com o nosso testemunho, com o nosso ser, com o nosso amor fraterno. Sendo luz, sendo sal, né? Sendo fermento. Isso acontece de modo especial, deve acontecer nessa primeira
primeira célula, nessa primeira família, que é a nossa família de sangue, depois os nossos amigos mais próximos, e assim ser apostólicos. Muitas vezes nós pensamos que o apostolado é algo distante, feito de grandes obras, é sair de casa, é ir para a missão, é fazer um retiro, conduzir um retiro, é fazer uma pregação, é organizar uma família. Pensamos que apostolado é algo assim, mas o apostolado começa ali, no redor da tua mesa, da mesa da tua casa. É ali que começa o apostolado. Nas conversas da noite, chegam cansados do trabalho, sentam no sofá com os filhos ou com os pais, e têm ali uma oportunidade de serem apostólicos, dando exemplo para os que estão ali. Uma frase que a gente conhece, né? Que o testemunho ele fala mais do que mil palavras, testemunho autêntico. Isso, São José Maria repete aqui de Deus, uma frase que a gente também conhece, que as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, a primeira missão apostólica na edificação da família é dar o exemplo. Dar um exemplo de Cristo, de cristão autêntico. Esse apostolado é, antes de tudo, amor que transborda. O apostolado é amor de Deus que transborda, que se dá. Então, sabemos bem, né? Em primeiro lugar, nós somos chamados a ter o amor. Um mandamento maior. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Depois, amar o próximo como Jesus nos amou. Então, esse é o grande desafio da nossa vida, que é estar sempre amando como Cristo nos amou. O amor de Cristo a gente conhece olhando para a cruz. Entrega, doação, sacrifício, que não espera nada em troca, que ama porque quer o bem do outro. E esse amor, esse apostolado do amor deve começar, claro, dentro de casa, dentro da família, dentro do nosso lar cristão. E se concretiza no diálogo paciente. Começa com o amor que deve transbordar em nós, e depois um apostolado que se concretiza no diálogo paciente. É preciso ter paciência, saber ouvir, saber compreender. Essa é a caridade de todos os dias. Então, amar não é apenas dizer que ama com palavras, ou até com obras, né? Mas também o silêncio. Às vezes, quando precisa silenciar diante de uma situação, quando para ouvir o filho ou a esposa que está precisando desabafar, quando dedica tempo para isso, quando sabe compreender, ter paciência e compreender que cada um faz um caminho, que cada um tem a sua caminhada de encontro com Deus, de conversão. Isso é caridade. Ter paciência, saber ouvir, saber compreender. Isso também é amor. E São José Maria, através, na verdade, Padre Pausen, traz esse ensinamento, um acolhimento para homens. Que evangelizar em casa é, antes de tudo, viver a fé diante dos filhos. Um pai que reza com eles, fala de Deus de modo natural, dá exemplo de retidão, já está formando alguns. Aqui também é um ponto muito importante. Às vezes esquecemos disso. Gosto de repetir, especialmente nos matrimônios, para os senhores que estão se casando. A partir de hoje, tua casa, teu lar, torna-se uma igreja doméstica. E, portanto, você, homem, é um sacerdote de Deus. Sacerdote que deve. A missão do sacerdote qual é? Santificar. Santificar pela oração, pelo exemplo, pela sua missão sacerdotal. Sacerdócio público, que todos somos. Então, de quem é a missão? Presidir as orações da casa, do homem. Normalmente é a mulher. Puxa a oração,
filhos, que abre a Bíblia para rezar e meditar a palavra dos filhos, não que não possa fazer, mas em primeiro lugar essa missão deve ser do homem. Se a gente olha a tradição judaica, quem preside as orações na mesa, ou, claro, todo um jeito de ser diferente, mas também essa compreensão que a gente precisa ter. O homem preside a sua casa na oração, o sacerdote do seu lar. Então, viver a fé diante dos filhos, o pai que reza, os filhos têm que ver os seus pais rezar, dar o texto, chamar os filhos, a esposa para rezar o texto. Ter um pai que pega a Bíblia, que está em oração, que tem o seu altar, o seu cantinho de oração, que tem alegria de ir à missa, pela manhã acordar os filhos para ir à missa. E a mulher que acorda primeiro, vai fazer um café, depois vai acordar o marido. Poderia ser o marido, o pai, acorda, e aí chama todo mundo e se arrumam para ir para a missa. Então, esse apostolado deve ter a iniciativa do homem, deve ter a iniciativa do pai da família, deve ter a iniciativa de vocês como homens. Nem todos aqui são casados, nem todos são pais, são homens. E como homens, devem também ser apóstolos de Cristo na sua casa, na sua família. Não esqueçamos que cada lar deve iluminar também a sociedade. De cada lar cristão pode e deve sair uma grande luz, a do exemplo de uma vida santa. Então, cada família cristã deve ser luz, luz para iluminar o mundo, iluminar as outras famílias, para fazer o mundo diferente, tornar o mundo diferente, precisa ser luz. Pessoalmente precisamos fazer isso no nosso apostolado, mas cada família cristã, vivendo com fidelidade a sua missão, também faz o mesmo, é luz para as outras famílias. O apostolado na família começa com pequenas coisas. Uma oração feita juntos. Quanto tempo vocês têm dedicado para rezar com a família? Quantas vezes por dia? Talvez poderíamos pensar. Dentro do plano de vida de cada um, plano espiritual, tem colocado também momentos de oração com a família. Tem pedido perdão. Como que está a dinâmica do perdão dentro de casa? Sabe pedir perdão quando tem, quando disse uma palavra grosseira, no momento de ira, no momento de cansaço, uma palavra mal colocada, sabe pedir perdão, sabe perdoar também. Uma palavra de encorajamento. Aqui estamos atentos, assim, aqueles que estão perto de nós, às vezes estão bem desanimados, às vezes estão tristes, às vezes a correria do dia a dia, o ativismo que vivemos, a gente não consegue perceber que o outro que está do nosso lado não está bem. Foi hoje que aconteceu isso? Estávamos almoçando, não, tomando café da manhã. O padre Wellington, que veio pregar uma notícia para vocês, ele ficou aqui, queria conhecer algumas paróquias, santuários São José, queria conhecer a diocese, foi embora hoje cedo. Hoje ele estava na mesa tomando café, se engasgou, eu nem percebi que ele estava engasgado de si. Aí outra pessoa falou, olha, a outra pessoa, minha mãe, na verdade, passou, né, bateu nas costas dele, eu percebi só depois. A gente está tão distraído, a gente não percebe que está do nosso lado, precisando de nós. Uma conversa com os filhos sobre Deus. Tem sido os primeiros catequistas dos filhos, ou tem deixado para a mãe, a esposa, fazer isso. Assim, pouco a pouco, a família se torna um foco de evangelização, uma chama que aquece a todos ao redor. Então, o chamado de Deus para nós, para meditarmos nesse dia, nesse tema, é como estamos edificando a nossa família.
verdadeira manutenção, estamos preocupados mesmo com esses bens espirituais que queremos deixar para os nossos filhos, e nós como filhos, que podemos deixar também ajudar os pais a crescer na vida espiritual, enquanto podemos, humanamente falando. Quanto tempo temos dedicado para estar com os nossos, de qualidade, de qualidade. Como está a nossa vida de oração, como temos também feito a nossa casa, o nosso lar, de maneira que possamos repetir, pensar como está a nossa casa, como está a nossa família. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta rede